Fala galera, é um prazer imensurável estar aqui com vocês mais uma vez falando sobre história e futebol, correto? Não deixem de dar o like, de comentar, de dar uma moral pra gente, não só aqui no YouTube, como também no Facebook, ok? Hoje a gente vai falar de duas contribuições muito importantes para entender a seleção brasileira de maneira geral, o processo que está acontecendo com a seleção brasileira. A gente vai ver uma fala do Igor Julião e também uma sketch do Marcelo Adnet na época das antigas da MTV, que contribui para a gente ver como a seleção está perdendo a identidade nacional brasileira, correto? Então vamos lá. No jogo da seleção entre o Brasil e Peru, a seleção brasileira conseguiu fazer o 5-0, conseguiu jogar muito bem, mas mesmo assim as pessoas não estão se identificando com a seleção nacional, não estão sentindo aquele sentimento, aquela emoção de ver o futebol brasileiro, de se sentir pertencente a essa seleção. O porquê disso? Vamos lá. Primeiro, vamos dar uma olhada na fala do nosso amigo Igor Julião, lateral direito do Fluminense. A gente vê cada vez mais uma seleção brasileira perdendo uma identidade com a torcida todos os jogos, às vezes o time vai bem, o time está jogando bem taticamente, a torcida não comparece ao estádio ou reclama porque o jogador ele está perdendo não tem uma proximidade com a torcida. Muitos jogadores jogam lá fora, não jogam no Campeonato Brasileiro, a gente desce ali do ônibus, o nosso único contato é quando a gente desce do ônibus para o campo. Hoje muitos torcedores, quando eles vêm, me pedem uma foto, também muitos nem olham nos meus olhos, eles pegam o celular, colocam na minha cara, tiram uma foto e vai pro jogador do lado para tirar uma foto. A gente perdeu esse contato. Eu fico feliz às vezes quando eu encontro uma criança e ela chega perto da minha mão, pô Igor, tudo bem? Meu nome é tal, posso tirar uma foto com você? Eu falo, pô, e a gente consegue ter uma troca, e a gente tem que fazer isso, tirar esse endeusamento que tem dessa profissão que é muito romantizada, né? Nem todos os jogadores vão ser milionários. Quando ele aborda com relação a essa elitização do futebol, ele mostra que o jogador brasileiro ele está se distanciando dos demais atores sociais da nossa sociedade brasileira, ou seja, está distanciando do povão, e aí está se esvaziando esse sentimento de brasilidade, esse sentimento de identidade nacional. A partir do preço de ingresso caro, as pessoas que estão presentes nessa arquibancada, elas estão consumindo muito mais o esporte em si do que se sentindo pertencente a essa nação. Então o processo vai se esvaziando, eles querem somente o resultado, como foi no jogo da Venezuela e no jogo da Bolívia, quando o Brasil não conseguiu obter o resultado no primeiro tempo contra a Bolívia e acabou sendo vaiado. Na Venezuela, a mesma coisa. Entender isso é entender como está acontecendo esse processo de esvaziamento da seleção brasileira. O Marcelo Adnet, ele ilustra muito bem a situação que está acontecendo no Brasil. Copa, bom hotel maravilhoso, resort, 5 estrelas. Graças a Deus, 2 hidromassagens no quarto, nós podemos tranquilamente dividir as hidromassagens, sem problema. E invadir uma concentração da Argentina para jogar PlayStation. E é isso, conquistando 1 milhão de euros nessa Copa. E pra mim, tanto faz, se perder na primeira fase, melhor, vamos pras férias. E se passar também é melhor, que nós valorizamos o passe também, aparece mais na televisão e comemos mais mulheres. Mas peraí, a seleção brasileira? Oi? Seleção brasileira? A de amarelo, né? Aquela do Brasil, né? Aí, torcedor, nós estamos aqui apenas para garantir o nosso. Eu mesmo não vou no Brasil faz mais de 8 anos, porque eu trabalho na Europa, graças a Deus. Menos problema, menos pessoas que eu devia não me cobra. E, graças a Deus, o jeito malandro de ser aqui na Europa, graças a Deus, vem levando a gente a muito dinheiro, muitas mulheres e, na verdade, eu não tô nem aí pro Brasil. Desde 2010, na verdade em 2006, a gente tem essa ruptura da Copa de 2006 para de 2002, por exemplo. Em 2002, a gente tinha 12 jogadores que atuavam em solo nacional, que atuavam no futebol brasileiro. Já em 2006, a gente tem apenas 4 e a maioria deles está no banco de reservas. A seleção ela pode ganhar de 5-0. Se ela não fizer com que o brasileiro se sinta pertencente a ela, se o brasileiro não se projeta em cima dessa seleção, de nada vai adiantar. Por exemplo, quando a gente tem o Vinícius Júnior, que é um cara carismático, um cara que parte pra cima, um negro na seleção brasileira, que era do Flamengo, que é um clube popular, abarca uma carga positiva nessa seleção. Às vezes, se o Vinícius Júnior está nessa seleção, a gente tem um processo de identificação maior. E ele está jogando muito no Real Madrid, não é só por esse processo de identificação. O mérito dele também é importante para a gente analisar isso.
Entender isso, entender que mesmo o Brasil ganhando, o brasileiro não se sente projetado com esses valores nacionais, não adianta nada vencer. Ilustrando melhor essa situação do jogador que está na Europa, a gente tem esse jogo do Brasil e Peru, uma coisa muito importante que foi: 2 jogadores peruanos que atuam no Brasil tinham mais identificação do que quem estava presente no campo. Os 11 iniciais do Brasil e Peru, a gente só tinha o Everton Cebolinha em campo, que atua no futebol brasileiro. A gente vê essa contraposição, a gente vê que o Peru tem mais jogadores que se identificam, que foi o Guerreiro e o Cueva. A gente vê como está acontecendo esse processo na seleção brasileira, correto? Entender isso é muito importante para entender o que está acontecendo com a nossa seleção canarinha. A gente tem alguns exemplos das seleções antigas que geravam esse processo de identificação, como por exemplo o Adriano Imperador. Adriano Imperador, o cara que ia lá, jogava sua bolinha, curtia tudo. Tu consegue beber uma cervejinha? Eu não consigo beber uma cerveja. E mesmo jogando na Europa, a gente se sentia pertencente a essa seleção. Esse processo foi esvaziando, e com essa construção das arenas, com o que aconteceu no Rio de Janeiro e no Brasil de maneira geral, com essa elitização do esporte, esse processo vai se esvaziando e o brasileiro assim vai perdendo a sua noção de pertencimento com a seleção. Entender esses 2 atores, Julião e Adnet, ilustrando esse processo, é entender o que está acontecendo com a seleção nacional. Então, galera, não deixem de dar o like, comenta aí, fala o que está rolando, o que vocês estão sentindo também com relação a essa seleção, que vai dar tudo certo, que a gente vai produzir muito mais conteúdo por aí, ok? Então, ó, forte abraço, um beijinho e ó, tamo junto.